Meus irmãos, boa noite. Uma alegria poder voltar aqui, dessa vez, na realidade mais uma vez com a minha esposa Lídia. Para aqueles que ainda não nos conhecem, Lídia e eu somos missionários da Missão Novas Tribos do Brasil, também. Atuamos no Ministério de Representação, de Divulgação da Missão, dos trabalhos missionários. Estamos vindo de compromissos no Rio na semana que passou e depois do Rio fomos para Macaé, onde reunimos na terça-feira com os irmãos ali onde preguei na terça-feira. Na realidade tinha toda uma agenda já estabelecida. Na quinta-feira estivemos em Petrópolis, onde preguei também, e na sexta em Pociúncula. Chegamos ontem aqui, na realidade na sexta-feira à noite, já bem tarde, chegamos a Itaperuna e ontem estivemos na casa do nosso irmão Vantuí, um tempo muito especial, muito oportuno para compartilhar da palavra do Senhor. Hoje de manhã eu estive com os irmãos na Cidade Nova, estava certo para estar aqui, mas em virtude do ocorrido, reuni lá de manhã e preguei, tanto na reunião da ceia, quanto na escola bíblica, e foi um tempo maravilhoso também com os irmãos na Cidade Nova. E hoje à noite aqui com os irmãos, amanhã, se o Senhor permitir, estamos indo para Vitória, onde também tenho compromissos no decorrer da semana, quinta-feira próxima em Guarapari, e no próximo domingo na casa de oração de Maria Ortiz, nas reuniões da manhã e à noite. E aí nós retornaremos para casa. Depois desses dias, vamos começar a nossa viagem de retorno para Ituiutaba. Mas ainda temos alguns compromissos neste ano, se o Senhor Deus nos permitir. A nossa agenda vai até provavelmente dia 10 de dezembro, 12 de dezembro. Então nós queremos pedir aos irmãos que continuem lembrando da nossa vida, ministério, trabalho missionário. Não esqueçam, irmãos, de lembrar nas suas orações. Sempre vamos falar das necessidades da obra. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Ainda temos 99 etnias no Brasil sem nenhuma presença missionária, sem nenhum missionário. E os colegas que estão em treinamento, eu costumo dizer assim, nós tivemos esse ano nas duas escolas de treinamento nosso, tanto em Peniel quanto em Chequina, que fica em Vianópolis, no Goiás. Se todos ingressarem na missão, tem vaga para todo mundo e ainda vai faltar pessoas. Então orem a Deus para que Ele levante trabalhadores para a sua seara. Mas é muito bom estar aqui com vocês, rever esta igreja que já preguei em outras ocasiões. É tão bom estar aqui, eu me sinto realmente em casa. Hoje de manhã alguém foi muito audacioso lá na Cidade Nova, quando eu falei que nós estamos nos preparando para deixar Ituiutaba depois de 5 anos de moradia. Alguém disse: olha, por que você não vem morar aqui? Por que você não vem morar aqui em Itaperuna? Eu falei para ela, as coisas não funcionam bem assim. Nossas decisões são tomadas sobre a direção do Eterno. E é Ele quem conduz os passos da nossa vida. Nós não podemos estar num lugar porque achamos legal, porque gostamos, porque as pessoas são boas. Nós devemos estar num lugar porque Deus quer que estejamos. Deus tem planos para a nossa vida, aonde quer que estejamos. Quando nós saímos em 2010 de Santarém do Pará, muitas pessoas nos perguntaram para onde vocês vão e o que vocês vão fazer. E a gente explicava aquilo e já se passaram pouco mais de 12 anos e Deus tem sempre direcionado os nossos passos. E nós louvamos imensamente ao Senhor por isso, porque Ele cuida de cada um de nós. Irmãos, a minha mensagem hoje à noite, eu quero olhar com vocês um texto no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis.
Gênesis capítulo 7. E a nossa mensagem traz como tema: a Arca de Noé, uma tipologia da salvação. Gênesis capítulo 7. Você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente os versos que eu vou ler à medida que vou compartilhando os pontos aqui desta mensagem. Mas eu quero introduzir dizendo o seguinte: algumas semanas atrás, um tempo atrás, eu estava estudando com um jovem, na realidade com um casal jovem que agora batizou e são membros da igreja lá em Tuiutaba, onde nós residimos. E eu estava apresentando para eles esse relato onde Deus está determinado a acabar com todos os seres vivos. Isso está lá em Gênesis capítulo 6, verso 6. Deus está entristecido com as reações humanas, a maneira como os homens estão vivendo. E o texto vai nos dizer que eis que os farei perecer juntamente com a terra, porque a terra estava cheia de violência. É perceptível aqui como Deus se manifesta, como Deus reage contra a maldade humana. Mas ele manifesta também a sua misericórdia por um espaço de 120 anos, quando ele diz: eu vou destruir. Mas ao dizer que ele vai destruir, ele olha para alguém e vê Noé. Vocês conhecem muito bem a história. Noé era um homem que se destacava naqueles dias tão difíceis, tão marcado pelo pecado. E o Senhor Deus, então, olha para ele, porque ele é um dos remanescentes dentre esta geração dominada pelo pecado, mas o viver justo, íntegro e próximo do Senhor foram essenciais no processo de confiabilidade, onde o Eterno vai repassar para Noé a nobre missão de construir aquilo que seria o abrigo para aquelas pessoas, construir a arca, que seria um abrigo de salvação e de quem confiasse e acreditasse nas palavras de Deus. A arca não era somente para Noé com a sua família, era para todos aqueles que viessem a acreditar nas palavras de Deus. E eu não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade de ver quando o texto em Gênesis, capítulo 6, eu quero olhar rapidamente com vocês. Vejam aí em Gênesis capítulo 6, versículo 14, até o verso 16, quando diz: faze uma arca de tábua de cipreste, e nela farás compartimento, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade de pesquisar sobre isso, mas há um irmão muito querido, um pesquisador e professor chamado Adalto Lourenço. Ele diz: 300 côvados significa 139 metros de comprimento, 50 côvados, 23 metros de largura, altura de 30 côvados, 14 metros. Vazia, meus irmãos, a arca pesaria 1.200 toneladas. E a arca poderia transportar 51 milhões de quilos. Poderia levar um casal de cada espécie de animal existente na época. E vocês sabiam que as dimensões da arca também são utilizadas em proporções também na construção naval? E sabe o que foi que Noé fez?
Noé, ele não hesitou, diz a Bíblia, no capítulo 6, no verso 22, ele fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Ele constrói esse lugar. Ele faz da maneira como Deus disse para fazer. Meus irmãos, observem quão completamente a arca também representa a Cristo. Porque ela foi um plano de Deus, assim também como ele planejou a salvação dos homens através do evangelho do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A arca era a única maneira de se escapar do dilúvio. Concordam comigo? A arca era a única maneira de se escapar do dilúvio, que viria destruir a terra. Da mesma maneira, escute isso, o Senhor Jesus é a única porta para a entrada no reino de Deus. Considerando esse paralelo com vocês, é possível afirmar, então, que somente na arca e em Cristo nós temos garantia de sobrevivência para a família. Vamos olhar o texto, então, de Gênesis, capítulo 7, e vamos ler do verso 1 até o verso 4. Por favor, olhe atentamente na sua Bíblia. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Verso 4, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. De quem são essas palavras, irmãos? Do próprio Deus, do próprio Eterno, dizendo: haverá um julgamento. Eu vou destruir essa terra. As palavras do Senhor, mas agora há um meio de salvação, porque na arca e em Cristo nós temos a garantia de sobrevivência para a família. É abrigado em Cristo que a família sobrevive. Ainda que ela seja uma instituição mais atacada, vilipendiada, em Cristo ela mantém a sua vitalidade, a sua esperança e a sua fé. Eu queria perguntar para você hoje à noite: sua família já está consolidada em Jesus? Seu relacionamento, sua casa, seu lar? Portanto, adentre a arca com toda a sua família. Foi exatamente isso que Noé fez. Olhem atentamente para o versículo 7 aí de Gênesis, capítulo 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Vejam o versículo 13. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Meus irmãos, esta é a única família que creu nas palavras do Senhor. Dá para vocês perceberem? Esta foi a única família que acreditou que na arca haveria salvação, proteção, cuidado, provisão do Eterno. Eles acreditam na palavra do Eterno e eles adentram a arca. O lugar seguro para a família
é Cristo. E eu desejo que hoje à noite a família permaneça em Cristo Jesus. Se você ainda não está abrigado nesta arca, hoje à noite é um momento oportuno para você adentrar por ela. Lembrando que o Senhor Jesus a representa, porque temos garantia de sobrevivência para a família. Do lado de fora não haveria condições de sobreviver. A vida estava exatamente dentro daquele lugar, por causa da promessa do Senhor. Eu gostaria que você pensasse nisso. De que lado você está? Dentro ou fora da arca? Segundo lugar, somente na arca e em Cristo há proteção para quem o obedece. Olha o que diz o versículo 5. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Ele obedeceu ao Senhor. Noé não hesitou. Todas as ordens do Senhor foram por eles levadas a sério. Quando você olha em Gênesis capítulo 6, verso 22, diz assim: assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Em alguns momentos da nossa vida, do percurso da nossa caminhada, nós achamos que sabemos alguma coisa e começamos a dizer: Senhor, deixa que eu resolvo isso aqui. Eu não vou te obedecer porque essa sua ordem não está parecendo muito razoável para mim. Para que construir essa arca? As pessoas nunca viram chuva, como é que nós vamos construir um negócio desse? Mas ele não discute com o Eterno. Ele faz o que o Eterno disse para fazer. Queridos irmãos, sua obediência aqui lhe assegurou um lugar protegido, sustentado e capaz de resistir às fortes chuvas. Prestem muita atenção nisso. A obediência de Noé lhe assegurou agora um lugar de proteção, um lugar sustentado e capaz de resistir às fortes chuvas. Depois daquele episódio que teve em Petrópolis, Lídia e eu fomos lá para pregar no aniversário do esforço cristão daquela igreja lá dos irmãos, na casa de oração de Bom Clima. E após uma das reuniões, duas senhoras chegaram comigo e disseram: irmão Jairo, ore pelo meu irmão. Ele construiu uma casa muito bonita e ele imaginou que aquela casa estava tão segura, mas agora ele está muito deprimido porque não restou nada da casa. As fortes chuvas levaram tudo. Meus irmãos, estamos falando aqui de um lugar protegido, sustentado e capaz de resistir às fortes chuvas, assim como Noé e sua família salvaram-se da morte entrando na arca em obediência a Deus, assim também a igreja de Cristo se salva da morte adâmica por obediência a Deus, aceitando e confiando na sua oferta de salvação. A arca de Noé representou a Cristo. Quem quer que entre em Cristo, entra em segurança e salvação. Está fora do perigo, está fora da destruição. Dizem que todos aqueles que entram nesta relação com Deus, mediante Cristo, têm passado da morte para a vida. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Em João capítulo 5, verso 24. Saímos daquele estado de medo, de pavor,
de morte e adentramos agora a arca para um estado de vida, de segurança plena. Por quê? Porque é o Senhor Jesus que nos garante isso. Em Cristo, meus irmãos, estamos guardados. Sua proteção é singular, amorosa, justa e segura. Quem obedece aos mandamentos tem a sua vida preservada. Guarde isso no seu coração. Quem obedece aos mandamentos tem a sua vida preservada. Provérbios capítulo 19, versículo 16, diz assim: guarde, obedeça às leis e guardará a vida. O viver descuidado é morte certa. Tem um hino que cantamos que diz: o meu guia e protetor é sempre o Senhor, que temerei, e sempre será da minha vida o vigor, de quem mais recearei. Então observe isso hoje à noite. Somente na arca e em Cristo há proteção para quem o obedece. Então eu proponho para vocês hoje à noite, obedeçam ao Senhor. Obedeçam, nós não seremos decepcionados. Terceiro lugar, na arca e em Cristo a proteção para todas as idades. Vamos olhar isso a partir do versículo 6 aí. Olhe na sua Bíblia, por favor. A partir do verso 6 até o verso 11. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Queridos irmãos, eu lembro-me de ter ouvido isso uma vez. Irmão Jairo, essa história de evangelho, de salvação, de céu, isso não é mais para mim. Eu não tenho mais idade para isso. Você já ouviu isso alguma vez, irmão? Esse negócio de ser crente, esse negócio de ouvir, eu não tenho mais idade para isso, não. Queridos irmãos, Noé com 600 anos, prestem muita atenção aqui, ele acredita piamente nas palavras do Senhor. Acredito que ele se sente renovado, pois acabara de concluir a missão e agora ele adentra o lugar que está disponível para todas as idades. Por isso, irmãos, que nós intensificamos o nosso ministério com criança, com jovens, com adolescentes, com os indígenas, com os quilombolas, com os ribeirinhos, com os mais ricos, com os mais pobres, porque o evangelho precisa ser anunciado a todos. E muitas vezes chegamos a pensar assim, mas esses não têm idade ainda não. Eles não estão compreendendo não. A própria relação do Senhor Jesus durante a sua estada terrena foi com todas as faixas etárias. Já observaram isso na Bíblia? Jesus não conversa com crianças? Jesus não fala com pessoas de mais idade? Jesus não fala com jovens também?
Meus irmãos, lembrem-se na arca e em Cristo a proteção para todas as idades. Alguns dias atrás eu estava numa reunião, participando de uma reunião virtual, e o telefone começou a tocar, e eu percebi que era um dos presbíteros da igreja lá em Tiutaba, que nós ajudamos, e ele já está com seus 90 anos. Escute isso. E eu então pensei, depois eu vou retornar, não posso parar aqui a reunião, daqui a pouco o telefone volta a tocar de novo. E eu disse, depois eu vou falar com ele, porque eu sei que é alguma coisa. Passa mais um tempo, um outro presbítero me liga, eu falei, não é possível, está acontecendo algo. Atendi a ligação, disse, Jairo, seu Onésio está precisando falar com você. Atende ele, por favor. E aí eu retornei a ligação, ele disse, Jairo, preciso da sua ajuda urgente. Eu estou com um amigo ali que está morrendo. E nós precisamos ir lá agora, orar por ele, para que ele creia e confesse a Cristo como seu Salvador. Eu disse, vamos agora. Deixei o que estava fazendo, peguei o carro, fui encontrar esse irmão, levei, chego lá, sabe quem era? Um senhor de quase 94 anos. E o outro de 90. Sentamos ali, começamos a conversar. Na realidade, ele não estava assim morrendo. Mas o irmão, tão preocupado com ele, diz, ele pode morrer a qualquer momento, Jairo. Por isso, vamos falar de Jesus agora para ele. E falamos com aquele homem. Meus queridos irmãos, a relação do Senhor Jesus é com todas as faixas etárias. A necessidade de arrependimento e salvação é para todas as idades. Por isso, arrependa-se, ouça o Senhor Jesus Cristo, confie nele, pois somente com ele estamos seguros do dilúvio da condenação eterna. E vocês vão lembrar que Noé ainda viveu mais 300 anos. Recordam disso? Quando você olha para Gênesis capítulo 9, por exemplo, o versículo 29 diz que todos os dias de Noé foram quantos? 950 anos e ele morreu. Com quantos anos que ele adentrou a arca? 600. E depois desse tempo ele ainda vive mais 350 anos. Meus queridos irmãos, lembrem-se disso. Na arca e em Cristo a proteção para todas as idades. Se você conhece alguém, se você tem convidado alguém, intensifique esse convite, compartilhe, porque esta mensagem é para todas as idades. É para todas as pessoas. Em quarto lugar, na arca e em Cristo a proteção para qualquer tempestade. Vamos olhar a partir do versículo 12 agora. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros, tudo que tem asa. De toda a carne, em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. Veja o que acontece agora. E o Senhor fechou a porta após ele. Adalto Lourenço diz que se alguém, porventura, pudesse fechar essa porta por dentro,
era muito provável que ela não iria resistir àquela tempestade. Mas ninguém fechou a porta. Quem vai fechar a porta é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E vejam o que diz o verso 17: durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Meus irmãos, observem uma coisa aqui: a chuva naqueles dias não foi comum. As águas reservadas para isto se romperam, as do abismo e as do céu, após os animais e a família de Noé entrarem na arca, e o próprio Deus fechou essa arca. As águas subiram uns 7 metros acima dos grandes picos, dos grandes montes que ali haviam. Foram 40 dias e 40 noites de copiosas chuvas, algo extremamente assombroso. Sem dúvida, irmão, a tempestade sempre causa pavor, desconforto e, em alguns momentos, até prejuízo. Eu sei muito bem o que é isso. Com a família já sofremos naufrágio em 2006 e até hoje, quando recordamos, trazemos à memória o livramento do nosso Deus, mas aquilo de alguma forma nos abalou. Quantas vezes, viajando pelo rio Amazonas, vimos muitas tempestades, vimos pessoas que se seguravam nos mastros daquela embarcação, e por mais que elas estivessem de colete salva-vida, elas ainda estavam assustadas e com medo. Quando as águas adentravam as embarcações e lavavam ali o seu assoalho, e todos ficavam assustados com aquilo. Agora imaginem esta cena: 40 dias e 40 noites. A tempestade prometida aconteceu. Por favor, não ignore a fala de Deus. Aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. E Ele disse: eu vou destruir a terra, mas eu estabeleço um meio para salvar pessoas. Queridos irmãos, ninguém podia fazer nada para evitá-la, porém o lugar de abrigo estava pronto. E quem é que estava naquele lugar de abrigo? Noé, sua família e todos os animais. Mas tinha espaço para mais pessoas? Tinha muito espaço. A arca, irmãos, era um lugar seguro, preparado sobre os desígnios de Deus como providência para o dia da tempestade. O Senhor Jesus Cristo é o nosso abrigo, e aqui eu me lembro do nosso hino 267, que nos diz: ó Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Ó Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, lembram dessa estrofe? Piloto bom no bravo mar, consolo na tribulação, ancoradouro singular, consolo na tribulação. Queridos irmãos e amigos, somente abrigados em Cristo podemos resistir às mais diversas tempestades, até porque Ele tem domínio sobre ela. Depois de 40 dias, a tempestade cessou. E quantos relatos nós não temos na palavra de Deus que Ele mesmo acalmou a tempestade.
Em quinto lugar, caminhando para o final, na arca e em Cristo, a proteção, mesmo que a maioria esteja morrendo. Observem isso. Vamos olhar para os versos 21 agora até o verso 24. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Olhem isso, irmãos, com muita atenção. Tanto de ave como de animal domésticos, e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Verso 22. Todo que tinha fôlego de vida, em suas narinas, tudo que havia em terra seca, sabe o que aconteceu? Morreu. Morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, foram extintos da terra. Ficou somente quem? Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Dois cenários aqui. Do lado de fora da arca havia o quê? Morte, destruição, cheiro ruim, muitas vítimas, muitas mortes. Mas dentro da arca havia vida. Noé estava lá com a sua família. Louvado seja Deus. Meus irmãos, fora da arca, o cenário era de morte. E a Bíblia nos afirma que todos morreram. O texto nos diz que tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Porém, Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. Irmãos, a arca era um lugar de vida, enquanto o que estava acontecendo fora eram muitas mortes. A ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade. Não era simplesmente uma catástrofe aqui natural, mas Deus avisou que faria desaparecer da face da terra o homem que ele criou. Isso está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 7. A palavra de Deus se cumpre. Meus irmãos, o dilúvio é esse julgamento que ceifou a vida de todos que estavam fora da arca. Eu espero que nessa noite você não esteja fora da arca, porque se você estiver fora da arca, o juízo ceifará a sua vida. Pode parecer forte essas palavras, mas é o que temos nas Escrituras, porque a Bíblia diz que sem o Senhor Jesus, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vidas continuam ceifadas quando se mantêm distantes, rebelde e incrédula. A salvação que está em Cristo, que é o próprio Cristo. Queridos, eu desejo que nessa noite a sua postura seja de aceitação e reconhecimento de que não existe outra oportunidade de salvação. A arca estava disponível, mas um dia a sua única porta foi fechada. Não foi isso que vimos? Ela foi fechada. O texto diz que o Senhor fechou a porta após eles. Eu queria terminar esta mensagem fazendo uma pergunta para vocês. Em primeiro lugar, qual era a condição para entrar na arca? O que eles precisavam fazer para entrar naquele lugar de salvação? Eu queria que você parasse para pensar um momento agora.
qual era a condição para entrar na arca? Segundo, será que Noé e sua família entram na arca porque eram pessoas boas? E quantas vezes nós encontramos pessoas dizendo: mas eu sou uma pessoa tão legal. Nós vimos ontem à noite, Cornélio era um homem piedoso, justo, um bom patrão, um bom líder, mas um homem desprovido da salvação em Cristo Jesus. Terceira e última pergunta: o que diferenciava Noé de seus contemporâneos, irmãos? Noé estava diante de um cenário pecaminoso, difícil? Estava. Mas o que diferenciava aquele homem? Então, em primeiro lugar, qual era a condição para entrar na arca? Noé acredita nas palavras de Deus. E o que me chama a atenção também é que os seus filhos, a sua esposa, as suas noras, acreditam na mensagem que ele estava pregando. Hoje, queridos irmãos, muitas vezes os familiares não acreditam na mensagem que os pais estão pregando. Os filhos não dão crédito à mensagem do pai, porque muitas vezes não há consonância entre a mensagem do pai e a vida do pai de segunda a sábado. Mas aqui é diferente. Os filhos acreditam na mensagem do pai e entram na arca, juntamente com as esposas e juntamente com a mãe. A segunda coisa, será que Noé e sua família entram? Não, eles não é por causa disso. Eles acreditaram na palavra de Deus. Talvez você esteja há tanto tempo vindo nas reuniões nesta igreja, você até acha bom vir aqui, você até gosta das pessoas da igreja, você acha bom o convívio com os irmãos, você acha legal, você nasceu na família, nessa família, você foi criado nesse ambiente, você acha bom isso aqui. Mas eu queria dizer para você que se você está vivendo assim, você está fora da arca. E o que diferenciava Noé de seus contemporâneos? A decisão que ele tomou, a vida que ele levava, o crédito que ele deu às palavras do Eterno. Ele vai lá e constrói a arca. Ele acredita e ele entra na própria arca. Eu termino dizendo para vocês que após pregar esta mensagem, numa cidade no Espírito Santo, bem na roça, muitas pessoas presentes, aniversário de uma igreja. Eu não costumo fazer apelo nas pregações. Voltamos para casa na segunda-feira de manhã, o telefone tocou onde nós estávamos hospedados. Era um pai dizendo: por favor, avisem o irmão Jairo que a minha filha de 15 anos não conseguiu dormir nesta noite. E ela bateu na porta do nosso quarto e disse: papai e mamãe, eu não estou conseguindo dormir porque eu reconheço que eu estou fora da arca e eu quero entrar na arca hoje à noite. Por favor, orem comigo porque eu quero crer em Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. Aonde você está, meu querido? Você está fora ou você está dentro? Que Deus toque no seu coração. Que Deus fale com você hoje à noite, para que você tome uma decisão, porque o juízo divino virá sobre essa terra. É o que a Bíblia nos diz.
E somente aqueles que estão em Cristo Jesus, consolidados nele, confiados nas palavras deles, certamente são salvos e já desfrutam do gozo eterno que ele tem preparado. Que Deus nos abençoe. Amém.